Pode ir. Come- Começou, beleza. Então, vamos nessa. Oi, gente, boa tarde. Sou o Luiz Eduardo, estamos aí com o Rafael. Nós vamos aqui dar um início ao nosso sexto, né? Eu acho que é o nosso sexto encontro de fenomenologia. E a gente estava falando sobre a imortalidade da alma. Eu tomei esse gancho aqui para falar da possibilidade do ser humano de alcançar o todo. E hoje eu queria dar alguns exemplos. Queria dar alguns exemplos sobre isso. Um exemplo que eu queria começar dando é a investigação do Gilson, do Etienne Gilson, em a unidade da experiência filosófica. Quando Gilson trata da filosofia moderna, isso fica bem claro. Eu acho que em três momentos isso fica. Dois. Não, três momentos isso fica claro, do medievo até a filosofia, até o Comte. Isso fica claro da seguinte maneira. Ele vai dizer que em algumas correntes filosóficas do medievo, talvez muçulmanas, eles vão dizer que Deus é o princípio último da realidade, que tudo que acontece no ser humano acontece por vontade de Deus. Alguns pensadores medievais vão falar isso. Então, primeiro você tem esse pensamento que é característico, ou seja, você olhar todo o universo segundo um princípio, ou seja, segundo o princípio de ser querido por Deus. Talvez a gente pode olhar isso e lembrar dos pré-socráticos. Primeiro nós temos um Tales de Mileto, que vai falar que todo o universo é água. A gente pode olhar isso da seguinte maneira: a fluidez da água, essa ausência de forma da água, caracteriza um pouco essa fluidez do universo. É uma coisa meio heraclitiana, né? Tudo muda. Pantarei, tudo muda. Por outro lado, nós temos um outro filósofo pré-socrático. Ele vai dizer que, acho que é Anaximandro, com o apeiron. Ele vai dizer que a essência do universo é ser apeiron. Peiron significa limitado. A significa a negação, né? Um poro, a significa. Não, um poro significa. Ah, sei lá, acho que eu estou viajando aqui. Mas o apeiron pro Anaximandro significa essa qualidade do universo de não ser delimitada por nada. A gente pode imaginar isso da seguinte forma: toda vez que a gente delimita alguma coisa, a gente está estabelecendo uma finitude. Limitar é dizer que algo é finito, sei lá. Qualquer coisa que a gente pensa na existência, as coisas que a gente lidou aqui, o cubo, o som, o triângulo. Sempre que a gente pensa em algo, a gente pensa em algo limitado. O apeiron, como princípio do universo, pensar algo como ilimitado, é pensar exatamente no universo e nas coisas em sua completude. Pensar no universo de modo que a gente pensa no ilimitado seria dar conta dessa qualidade do universo, disso que os pré-socráticos estariam lidando antes, dessa fluidez do universo, dessa qualidade do universo de se perpetuar. Talvez fosse um pensamento muito comum entre os gregos antigos que o universo não tivesse início nem fim. Alguns filósofos pré-socráticos vão dizer que o universo mesmo ele tem um ciclo sem fim de criações e destruições. Então, por exemplo, um outro filósofo que vai dizer que a essência do universo é o ar, talvez entra um pouco nessa linha de pensamento. Vai chegar um Heráclito e vai dizer, beleza, o universo tem essa inconstância radical, mas ele vai dizer, ainda assim, essa permanência que existe no universo, talvez coisa que tá dentro dessa tradição pré-socrática, ou seja, pensar o universo como constância, como uma constância na mudança, algo que é constantemente
em mutação, já é por isso pensar numa racionalidade, em algum princípio em algum princípio constante, alguma racionalidade que subjaz ali, alguma essência. Quando você diz que o universo é apeiron, ele tem ali algum princípio, alguma essência, algo que o define. Ao mesmo tempo, essa definição para Anaximandro não pode ser um limite. O universo, enquanto algo que nós podemos experimentar no nosso, na nossa visão das estrelas, etc. Pensar o universo como limitado talvez seria negar essa experiência fundamental da astronomia que surgia ali na Grécia Antiga. Heráclito vai dizer, bom, existe esse princípio de mudança, mas ao mesmo tempo essa mudança tem subsistências aí, tem uma constância. Essa constância é a racionalidade do mundo. O mundo tem um logos. Parmênides, por outro lado, ele vai dizer, é impossível você pensar em algo existindo e dizer isso não é. Porque não ser já é não existir. Não ser já é ser capaz de não existir. Se o universo tem essa constância que nós vemos aí, é impossível que nós digamos que o universo não é. Então, por isso, o só o que existe é o ser. O não ser é uma ilusão. O que eu quero dizer é, pensar o universo, seja com esses princípios absolutos, e ver no universo essa constância última, essa essência última, seja ver no universo, nessa mudança, a racionalidade que subjaz sobre isso, sendo a própria ordenação de Deus, é pensar no universo como tendo alguma essência última, alguma unidade última. A gente poderá ver depois em Descartes a compreensão de que a racionalidade, as essências, as formas, são o que caracterizam, de última maneira, ou o pensamento humano ou o universo. Você vai ver o Malebranche, ele vai dizer que vai confirmar esse pensamento medieval, talvez no pensamento muçulmano medieval. Sendo toda a existência, como quer Descartes, em contraposição às ideias, sendo toda a existência marcada pela mudança, pela, pela quantidade, é preciso dizer que a única forma de constância é Deus, para Malebranche. Descartes vai dizer, esse mundo sensível, esse mundo das coisas que nós vemos aqui, ele não é o mundo das essências. As essências, em última instância, são essas unidades totalmente desprovidas de não ser. As ideias são perfeitas. As ideias não têm contradição. Elas não têm nenhuma forma de não ser. O não ser já é uma contradição. Então, a partir desse pensamento cartesiano, Malebranche vai dizer: é impossível que esse mundo, que está cheio de contradições, está cheio de não ser, exista por si mesmo. Só Deus pode fazer ele existir e existir a cada momento que muda. Tô sendo compreensível, Rafael? Tô viajando. Tá sim, tá sim. Eu entendo que quando a gente faz uma regressão, a gente só pode chegar a uma figura de Deus, uma figura divina, né? Que é uma constância que também parte de tudo também. Então eu entendo o que você quer dizer, sim. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu não tô nem dando verdade para essas concepções. Eu tô meramente querendo mostrar que a história da humanidade sempre viu algum princípio único e último para a existência. Spinoza, por exemplo, ele vai dizer que a matéria, talvez numa outra versão do que seja a reflexão de Malebranche, ele vai dizer que essa matéria que existe nessa mudança última, ela já é a realidade última. Ela já é a essência última da realidade. E ele vai dizer, por exemplo, que limitar, definir é limitar. Portanto, essas essências que nós pensamos de maneira cartesiana, elas não são a realidade mesma. A realidade mesma é essa ilimitada presença de matéria.
o Spinoza, por exemplo. Já numa fase posterior da modernidade, o Gilson vai identificar com Kant, Comte e Marx outro princípio fundamental da existência humana, que pode estar muito errado a interpretação dele de Kant, e eu acho que a interpretação dele de Kant está muito errada, talvez se aplique a Comte e a Marx. Ele vai dizer que, para esses autores, o princípio último da realidade é o ser humano. É o ser humano. É o ser humano em sua ação sobre o mundo. Isso talvez que fique mais claro com a pós-modernidade, com um Foucault, etc. De repente, até Foucault vai negar que o ser humano é esse princípio último da realidade. Enfim, posso estar viajando aqui. Mas identificar um princípio último da realidade pode ser uma constante do pensamento. Outra forma de olhar isso é a arte, para Jacques Maritain, ela tem duas formas de existir, duas constâncias na história do mundo, a ocidental e a oriental. Todas elas, todas as formas de arte, são expressões da vida humana. São expressões da forma humana de existir e existindo enquanto vê o mundo, existir enquanto o mundo representa a humanidade, etc. Por exemplo, existe uma pintura de um cavalo, uma pintura não, uma é uma pintura de um cavalo, mas é arábica, mas ela é feita com letras com uma grafia arábica. Até isso pode ser, em última instância, uma representação da vida humana. Ver um cavalo e ver a beleza de um cavalo para um ser humano pode sempre indicar a imponência, essa força e essa beleza, essa graciosidade que se impõe. Isso pode ser para muitas pessoas um ideal da existência humana. Essa força de existir, essa imponência, essa capacidade de se impor no mundo, de, mas ao mesmo tempo essa docilidade. Isso pode ser um ideal para a existência de muitas pessoas. E ao ver um cavalo, ao pintar um cavalo, pode ser assim algo que causa um maravilhamento e um amor também pela existência. Tem uma pintura, por exemplo, de um rapaz que olha para uma. Ele está de cima de uma montanha e ele olha aquela imensidão. Isso também pode significar outro elemento da existência humana, ou seja, o amor do ser humano pela imensidão, por esse universo que é tão grande e essa beleza dessa grandeza do universo e esse respeito que o ser humano tem pela existência, ou seja, essa forma de existir da pessoa humana que assume esse universo e não só é conduzida por ele, mas o conduz de maneira respeitosa. Isso também pode ser uma outra forma de enxergar. A arte, então, para Maritain, ela é sempre uma representação da vida humana. Existem duas possibilidades para Maritain de expressão da vida humana. Uma é a oriental, na qual a vida humana é dissolvida na natureza, no cosmos. Então, o ser humano ele se vê como uma parte do cosmos e algo que deve se diluir no cosmos. Isso pode ficar um pouco mais claro nas religiões indianas. Para as religiões indianas, o ser humano ele é uma parte do mundo e ele tem que totalmente aceitar a natureza do destino, da existência, etc. Talvez um cristão do Oriente ele veja a ação de Deus no cosmos e a própria existência de Deus como algo tão grande, tão misterioso, que a missão do ser humano se torna despir-se de si mesmo para que Deus o faça santo. Talvez sejam visões orientais assim, e talvez a arte oriental represente a humanidade com mais sobriedade
e a natureza e a existência e todo o resto com mais, como é que eu posso dizer, com mais ênfase, talvez por essa característica de representar a humanidade e a existência humana como um elemento que deve respeitar e se entregar ao cosmos, ou a Deus, ao princípio último da existência. Na arte ocidental é o oposto. Existe um antropocentrismo, ou seja, o ser humano ele se vê como o centro da existência. A gente pode pensar nos gregos, nos romanos, e talvez até o cristianismo ocidental possa ver o ser humano com tanta importância como uma pessoa, como um indivíduo, de tal forma a ter a dignidade tão grande a ponto de que um Deus morra por esse ser humano. Talvez essa, claro que é uma contrariedade que não necessariamente precisa ser totalmente oposta, que não necessariamente precisa ser contraditória, né? Você tem um, não tem o outro, não precisa necessariamente assim, podem ter interseções, mas para Maritain, a essência da arte é representar o mundo como algo unitário, um universal, algo que une toda a existência. A gente pode também pensar em John Henry Newman. Ele vai dizer que a inteligência, em última instância, é a capacidade de ver unidade. Por exemplo, ele vai falar que o raciocínio de um, de um arqueólogo, de um cientista da história, não é outra coisa senão que identificar naqueles elementos particulares e muitas vezes desconexos uma unidade maior. Ele vai, por exemplo, dizer que a religião e a presença da religião no ser humano indica e necessariamente sempre está sempre ligada à capacidade do ser humano de ver uma unidade na existência. Por exemplo, o ser humano, ele olha a existência, sei lá, seguindo uma reflexão heraclítica. O ser humano olha a existência com todas essas mudanças, com toda a, com toda a destruição que a existência carrega, com toda a fragilidade, a precariedade que a existência carrega, morte, destruição, etc. Mas ao mesmo tempo ela tem uma permanência, ela sempre se renova, ela sempre continua existindo e vem em ciclos cada vez se seguem mais e nunca param. Essa ordem, ao mesmo tempo que está imersa nesse caos, precisa ter uma origem e um princípio totalmente pleno, que é Deus. A gente, de uma maneira heraclítica, a gente pode pensar assim, e essa é a unidade que é necessária para a existência. Por outro lado, se o ser humano, nessa própria existência ordenada, ele se vê como um ser que age contra a natureza, essa existência ordenada e esse próprio Deus que ordena deve castigar o ser humano. Deve castigar o ser humano, deve impor ao ser humano algo que lhe faça perceber e lhe faça reconhecer o seu erro, esse castigo. Perceber-se perceber-se como um ser que erra e perceber a ordem do universo faz ao ser humano entender: eu mereço castigo. E isso que me acontece é um castigo. Por outro lado, o ser humano olhando esse Deus e olhando-se assim, faltante e recebendo castigos, ele olha: eu quero voltar à comunhão com Deus. E aí começam os cultos religiosos. Para Newman, é por isso que o ser humano é um animal que se relaciona com Deus. Por outro lado, ele vai dizer que a própria essência do modo como nós pensamos o cristianismo se dá assim. Por exemplo, o ser humano, quando olha a pessoa de Cristo, quando olha a história da revelação, ele vê todo aquele caos, toda a falibilidade da existência humana, todo o pecado, mas ao mesmo tempo ele vê a misericórdia, ele vê a fidelidade do ser humano a Deus. O ser humano e ele entende isso como uma bondade, o ser humano que vê não só a falibilidade do ser humano, mas ele vê o ser humano
se sacrificando por Deus. Ele vê o ser humano fazendo obras de caridade, amando os pobres, etc., com toda essa falibilidade da sua existência. Olhando tudo isso, o ser humano percebe isso é bom, isso não tem como ser ruim. Então, para Newman, o raciocínio do ser humano se dá dessa forma. O que eu estou falando? Do que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando para mostrar o seguinte: as reflexões que nós fizemos sobre a imortalidade da alma na reunião anterior, ou seja, de que, diferentemente de todo ente material, diferente de toda a existência que a gente olha no mundo, ou seja, que sempre que elas mudam, elas adquirem uma só característica, elas recebem uma característica dentre várias, e essas características sempre nunca se unem totalmente. Um animal que nasce branco não será preto. O fogo que queima não será água, etc. O ser humano não. O ser humano consegue unir todo o cosmos na sua existência, na sua visão de mundo, e amar essa existência. Essa é a grande diferença entre os seres materiais e a humanidade. É isso que torna o ser humano algo imaterial. Tudo que muda, toda geração, toda mudança na existência material, ela sempre recebe uma só característica de fora. Um animal, quando vê, e o princípio do movimento dos animais é aquilo que eles percebem no mundo. Perceber algo sendo animal é sempre perceber uma coisa individual. Receber um alimento, um nutriente sendo uma planta, receber este nutriente específico. A gente sempre entende a matéria como sendo matéria de um indivíduo específico. Agora, o ser humano não. O ser humano une em si todo o cosmos. Essa é a grande diferença entre todo o reino da matéria e o ser humano. Era isso que eu queria dizer na última reunião, Rafael. Será que ficou compreensível? Sim, sim, bem legal, ficou bem compreensível agora. Agora já deu para ter a extensão do que você queria dizer. Aquele dia deu só 5 minutinhos, 10 minutinhos, né? Agora deu para explicação. Eu acho que eu estava falando isso no contexto de essa questão de todos e partes, né? Momentum, concretum, abstratum. O ser humano ele é capaz de existir como um todo. A alma, ela não é meramente uma parte, meramente um momento, mas ela se une a uma. Dessa maneira que eu quis falar. Ela consegue unir em si todas as coisas. Mas vamos continuar. Os seres humanos são corpos animados, não espíritos materializados. Desculpa. A alma é frequentemente caricaturada ao ser tomada como um pedaço. Desculpa, gente. Mas a alma é frequentemente caricaturada ao ser tomada como um pedaço dentro de uma força vital. Como uma coisa poderia existir e ser apresentada e entendida separada de sua base orgânica, até como algo que pode preexistir a seu corpo. Naturalmente, a maneira na qual a alma é um momento do corpo vivo é diferente do modo como o tom é um momento da cor. Mas o primeiro passo para esclarecer a natureza da alma é mostrar que ela não é uma coisa separável, que pode ser compreendida separada de seu envolvimento com o corpo. Há uma necessidade no modo como os momentos, partes não independentes, são arranjadas dentro de um todo. Certos momentos servem de mediação para outros, os quais se juntam num todo só através do precedente. Na percepção do cubo, aspectos mediados entre perfis e lados mediados entre aspectos e o cubo mesmo, perfis não apresentam o cubo mesmo, só seus aspectos e lados deste modo, mediatamente o cubo. Ou seja, existem certas qualidades que se nos apresentam, por exemplo, o lado, a face do cubo, são esse princípio
esse começo a partir do qual os outros lados vão ser apresentados, certo? Ou seja, eles são um meio através do qual esse todo vai ser apresentado para nós. Acho que é isso que ele quis dizer aqui. O que você acha, Rafael? Eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Beleza. Mostrar tais arranjos de momentos proporciona uma compreensão do todo em questão. O que frequentemente acontece, contudo, é que enunciamos algumas partes em um todo, mas negligenciamos outras. Ou tentamos segmentar os momentos, tomando como pedaços os momentos que temos destacado. Ou tomamos um momento como sendo equivalente ao outro, isto é, falhamos em sustentar uma distinção. Podemos confundir o político com o econômico, por exemplo, dentro do todo dos relacionamentos humanos. Ou podemos pensar que o econômico, que é realmente só um momento, é o todo. Marx, por exemplo, elevou o econômico ao todo das relações sociais, e Hobbes levou as relações contratuais, que são só uma parte do todo social, à condição de todo. A descoberta de partes e todos é central para o entendimento humano e filosófico. Eu Eu acho que achei essa parte muito interessante, porque assim, o que que no fim das contas a gente leva como todo e defende como todo e o que defende como pedaços, né, como partes, né? sim, Igual ele sim. explora aí, ele vai falar de Marx e de Hobbes. Mas isso explica o todo ou isso é só uma parte? Sabe? E eu acho bem interessante esse tipo de pensamento, especialmente no momento que a gente vive agora, né? Sim, sim, sim. É, talvez pensar em conhecimento não seja outra coisa que pensar em algo completo, né? Não sei. Talvez o conhecimento, talvez quando o ser humano deseja conhecer, ele não deseja algo pela metade, né? Acho que é disso que ele está falando, talvez. Mas aí a gente também tem que olhar também para aquilo que ele está falando de forma do próprio cubo, do exemplo que ele está usando. O nosso desejo de tentar conhecer o todo pode se limitar à própria existência da parte que a gente vê. Entende o que eu quero dizer? Assim, quando ele expõe o cubo, né? A gente entende que é o todo no cubo, mas que outras partes elas estão escondidas, né? Então talvez a limitação do ser humano em relação ao todo seja justamente o que aparece. Não sei. Também estou dando uma viagem aqui também. Não, não. Eu acho que, tipo assim, eu acho que só a gente tá falando de duas coisas diferentes. Eu acho que você tá falando da necessidade, né? Quer dizer, da dificuldade do ser humano de perceber os todos e por isso que a gente não pode perceber um todo, quer dizer, uma parte sem necessariamente perceber um todo. Quer dizer, sem necessariamente buscar um todo. É isso que você tá falando? Não, eu estou falando assim, que, por exemplo, nós podemos tentar buscar o todo, Sim. mas não quer dizer que o todo seja cabível na nossa limitação, na nossa existência, por exemplo. Entendi. Então, por exemplo, assim, existem coisas que a gente entende como um todo, mas que a gente até discutiu numa reunião lá, acho que umas 2, 3 reuniões atrás, né? Por exemplo, assim, uma cadeira, uma mesa, lembra que a gente até falou disso, né? Sim. Mas como que eu vou saber do todo em relação à justiça, por exemplo, à honestidade, ao amor, às virtudes, entende? Até a gente conversou sobre isso. Nós podemos tentar buscar o todo, mas a gente só vai ter uma parte que ele aparece, mas não na sua integralidade. Sim, Por sim, mais que a gente busque o todo. sim. Então, quando eu vejo ele falando sobre assim Marx, sobre Hobbes, quando ele fala que Marx, por exemplo, ele levou a economia ao todo das relações sociais. Tá, mas as relações sociais podem ser definidas só pela economia? Sim. Entendeu? Eu acho que essa é uma grande problema. Por mais que ele tenha um bom embasamento, eu não cheguei a ler Marx a fundo ainda, né? O Hobbes, né, que fala que tudo relações contratuais, né? Mas será que dá para levar a esse ponto? Ou isso é só uma parte que eles estão interpretando como um todo?
tanto na interpretação que ele está fazendo, quanto na interpretação que o Marx e o Hobbes fazem do mundo, né? Exatamente. Mas isso expressa o todo? É a questão. Entendeu? É essa pergunta, mais ou menos. Então, eu acho que isso aí é importante mesmo, cara. É importante a gente reconhecer. Eu acho que é só da gente perceber a nós mesmos. Sim, sim. Só da gente. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo assim mais prático. Vamos supor que a gente quer estudar São Tomás de Aquino, tá? Sim, A gente pega e vai lá e vai falar assim, quero ler todos os livros de São Tomás de Aquino para sim, entender o conteúdo dele. Tá bom, ele escreveu acho que 170, não, 75 livros ele escreveu, não foi isso? Foi 70 e poucos livros que ele escreveu. A gente leu os 75. Aí você fala, quero consultar todos os especialistas do mundo em São Tomás de Aquino. Você não vai ter vida para entender todos eles, para sim, conversar com todos eles, mesmo que seja 10 minutos, porque sim, tem 50 mil pessoas que estudam São Tomás aqui no mundo, vamos supor. Bom, então eu não vou conseguir ter o todo na minha mão, só uma parte. Por mais sim, que meu esforço, meu desejo seja em relação ao todo, eu não vou conseguir falar com todos os especialistas, não vou conseguir ler todos os livros sobre esse assunto e só uma parte eu vou entender da minha própria limitação existencial, sim. interpretativa, de minha experiência de vida e tudo mais, entende o que eu quero dizer? Mais ou menos isso. Eu ia falar assim, só da gente ter que passar o olhar de partes para partes e, e a gente saber que toda a nossa vida, no tempo, marcada pelo tempo e marcada pela necessidade de olhar as realidades por partes, ou seja, marcada pelo tempo e marcada por essa realidade de olhar por partes, que é essencialmente diferente de olhar um objeto como um aparecer completo, né? Ou seja, um aparecer completo ele se dá num plano agora. A vida e o tempo e esse olhar por lados, eles já implicam essa limitação do conhecimento, né? Isso, exatamente isso. Se eu pego, igual você falou, o aparecer por agora para mim é o todo. Mas então a gente vai chegar naquela questão. Então é uma questão de perspectiva. Sim, sim. O que eu quis Então, dizer para que algo me aparecesse como um todo, ele tinha que ser um eterno presente, né? e o integral, né? O Sim, integral acima de tudo, né? sim, Mas é isso que eu queria levantar. sim, sim. E eu tava pensando em outro lado, sabe? Eu tava pensando que o conhecimento humano, ele não descansa antes de conhecer um todo. Talvez conhecer meramente a parte para o ser humano algo que não satisfaz, né? E talvez eu que estava tentando encontrar como na nossa vida isso acontece. Talvez como que a consciência necessariamente pensa dessa forma, né? Talvez. O que você acha, Rafael? Qual que resposta você daria para isso? Melhor, faça a pergunta para mim, só para eu poder tentar ajudar. Eu estava pensando no seguinte: o ser humano ele não descansa antes de conhecer um todo. Ele, 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 ele não se sente confortável. Ele não se sente confortável em conhecer só as partes. É isso que eu queria dizer. E eu estava querendo pensar como a gente entende que é necessário na nossa vida, que a nossa vida não se dá de maneira diferente. Qual que é o motivo para isso, sabe? Eu vejo que realmente, essa questão que você colocou realmente, a gente quer saber o todo, né? Mas a gente consegue. O que a gente pode fazer muitas vezes é entender o máximo possível sobre aquele assunto, sabendo que talvez a gente não consiga, é, como posso dizer para você, ao mesmo tempo que a gente está estudando o máximo,
mas há sempre a limitação humana, né? A própria existência por si, ela é limitada no caso do ser humano, né? Sim, Mas sim, sim, a gente está tentando buscar o todo. O que quer dizer o todo? Não sei. O que quer dizer o todo, talvez seja todas as profundidades do assunto, talvez seja todas as perspectivas do assunto, ou os dois. Mas eu concordo com você. Nós temos essa coisa de querer, desse desconforto, de querer o todo, né? Que é um desconforto, é um processo de desconforto, né? Sabendo, tendo ciência de que nós temos limitações de tempo, de idade e tudo mais, né? sim, De dinheiro. sim. E eu queria saber como que o ser humano ele necessariamente pensa a si mesmo dessa forma. O que é pensar a si mesmo dessa forma, sabe? É, Eu vejo que pensar dessa forma é entender as suas limitações mesmo, sabe? Acho que não, tudo pode falar. eu falo no sentido de pensar a si mesmo como desconfortável de não conhecer os todos, sabe? Eu acho que aí vai vir aquele pensamento de humildade, Ah, continua. entendeu? Assim, a gente acaba, vai vir uma realidade de humildade quando você entende isso, porque você entende que a realidade ela é mais complexa do que nós. Eu penso assim. Uhum. Pois é, eu tava querendo entender por que que o ser humano se sente desconfortável com isso, sabe? Por que que o ser humano se sente desconfortável com isso? Eu acho que o desconforto é natural ao ser humano, pelo menos aqueles que buscam conhecer. Pois é, Sei lá, pois é, uma boa pergunta. é isso que eu queria entender, sabe? Acho que é uma pergunta necessária ser respondida, porque cai na pergunta, né? Por que que a gente tem que dar aso? Por que que a gente tem que dar asas a esse sentimento ou, por outro lado, aceitar de maneira radical que a gente não vai conhecer os todos, né? Porque qual que é o lado certo? Ou os dois estão certos, os dois estão errados, sabe? Tô falando besteira? Agora que eu abri aqui, é que eu tô, como eu abro o Word quando você fala as coisas, e deu marco aqui, por isso que às vezes não respondo, tá, Luiz? Mas Ah, não, não. não tá falando besteira não. Não, a gente se sente desconfortável porque eu acho que também é natural a gente entender que essas coisas que são as limitações em relação à realidade. Eu sempre vou bater nessa parte biológica, Sim, entendeu? Como eu sou da área da educação física e tal, da biologia, então eu falo, bom, a gente tem um prazo de validade, a gente tem um prazo existencial. E a gente vai sofrer justamente porque sabe que existe um prazo. E sabe também, quem estuda a sério, sabe que não tem limite. Nada do que a gente está discutindo tem limite. São tudo níveis de debates. sim. Debates muito profundos. Debates dialéticos muito profundos. Nós sabemos que disso tudo vão filtrar coisas que são verdadeiras. Vão ter níveis que vão chegar em realidades mais profundas. Talvez não sejam provadas empiricamente, né, ou experiencialmente, mas por lógica, por dialética, por outras coisas. Mas eu acho que a questão do sofrimento talvez seja isso. Não sei também, eu estou tentando também entender aqui, ó, entende? Ah, você está falando. O sofrimento é não reconhecer essa limitação. O sofrimento é justamente isso, porque assim, sofrer a gente vai sofrer de qualquer jeito. O estudar é o sofrer, sabe? Se educar é um sofrimento. Se você olha em volta da gente, por exemplo, no que a gente está dentro aqui do Brasil, na situação. Ler é um sofrimento para muita gente que não é acostumada a se autoeducar. Sim, Para muita gente é. Outras coisas vão ser um sofrimento. O que é um sofrimento para mim pode ser não ser para você. Mas assim, o que é o sofrimento comum são justamente talvez essas limitações que nós temos frente à realidade. sim. Então a gente tem que se acostumar com isso e é isso. Pois é. Eu tô pensando aqui. Algumas pessoas realmente não têm esse incômodo, sabe? De
de não entender as coisas em sua completude. E eu acho que não ter esse incômodo já é algo errado, sabe? Já é algo meio. Por que que o ser humano tem ou não tem que ter esse incômodo, sabe? Porque se no fundo a existência humana não, ela é marcada e ela é fatalmente limitada a não conhecer as coisas completamente, talvez essa pessoa que não se incomoda, ela tá na melhor situação, né? Ou talvez ela não se incomode porque ela não se importa, Sim, sim. É, né? é isso que eu tô tentando, é isso que eu tô tentando falar, pô. Como que a gente pensaria, não de maneira assim, simplesmente, não, é normal ao ser humano e eu acho que é normal. Mas como a gente pensaria de uma maneira assim, eu vejo na existência de todos os seres humanos e eu sei que tem que ser assim para todos os seres humanos, sabe? Sim, é uma normativa, uma norma. Você está falando uma, tipo uma coisa, uma regra geral, é isso. É o que eu tô dizendo é o seguinte, a gente pensa que é assim, mas a gente não vê isso com os nossos olhos, né? Talvez o problema é essa atitude, o que eu quero levantar é essa atitude fenomenológica. A gente tem esse conhecimento por dado, mas como é que a gente sabe que isso é verdade mesmo? A gente sabe porque a gente sabe, mas o que é saber porque eu sei? Como eu não vejo isso. Eu não vejo isso diante dos meus olhos, sabe? O problema é essa atitude fenomenológica. A gente acha que todos os seres humanos são assim, que esse é o normal para todos os seres humanos. Mas eu vejo isso em todos os seres humanos, eu sei que em todos os seres humanos tem que ser assim. Por que que eu acho isso? Sabe? Sim, sim, mas assim, a gente também tem que pensar o que que faz um outro ser humano sofrer. Sim, faz Talvez não parte. seja a mesma coisa que eu. Se eu posso falar assim, eu posso fazer uma generativa, falar, todo ser humano sofre por alguma coisa. Sim, Posso fazer isso, não posso? sim, sim. Não, eu É acho que isso isso. é universal. Acho que não tem como dizer. É Questão. exatamente, esse é o ponto. Então eu posso falar assim, bom, todo ser humano sofre por alguma coisa. Se com esse sofrimento ele faz alguma coisa, se ele dá o próximo passo, que é aprendizado, ou conhecer, refletir, pensar, é outra história. Entende? Então, assim, todo sofrimento, de algum jeito, em algum nível, por mais que não pareça que esteja sofrendo, sofre. Talvez não sofra pela mesma coisa que a gente, mas Sim, sofre. Por exemplo, assim, quando algum amigo falece, algum parente falece, a pessoa sofre um certo luto, sim, né? Você fez psicologia um tempo, né, Luiz? sim, Então, assim, é um sofrimento. Se a pessoa vai buscar entender esse luto depois, ou vai buscar ajuda, é outra história. sim, Mas ele aparece, sim. Só aí muitas pessoas também não falam, né? sim. O que eu tô falando, na verdade, desse incômodo de não conhecer os todos, sabe? Mas você fala no estudo formal ou no estudo existencial, assim, de Não, sabedoria? não, assim, é, na vida comum, assim, de você olhar a vida comum, a vida do dia a dia, e você entender, cara, eu não entendo isso aqui. E tá tudo bem eu não entender. A vida vai ser esse caos mesmo, sabe? Sim, eu entendi o que você quer dizer. É, eu acho que, sei lá, eu acho que é uma questão talvez de prioridade, importância, né? Não sei também. É uma boa pergunta. O É que porque, gera esse incômodo, né? Esse sofrimento? Depois, se você puder fazer uma pergunta e jogar lá no grupo, a gente discute em cima disso. sim, sim, agora já tá dando a hora, né? É, exatamente, porque vale a pena, hein? Então vamos É, terminar só esse aqui, eu sempre que pensamos algo, só para fechar o capítulo. tá, vamos nessa. Sempre que pensamos sobre algo, enunciamos partes e todos dentro dele. As partes e os todos constituem o conteúdo do que pensamos quando vamos além da simples sensibilidade e da um pouco muda percepção. O especificar das partes é a essência do pensamento, e é importante ver a diferença entre pedaços e momentos quando tentamos, filosoficamente,
entender o que é o entendimento. O que eu queria dizer é que ele estava falando aqui, né, quando ele fala de Marx e Hobbes, ele estava criticando essa confusão entre parte e todo, né? Ou seja, a gente precisa entender que algo é um todo ou uma parte. Então, mas por que que a gente tem que achar importante compreender o todo? Sabe? É essa pergunta que eu estava querendo fazer. Perguntinho, deixa eu só digitar aqui. Por quê? Como é que é? Porque você é importante. Porque se o ser humano ele está sempre limitado a não conhecer a totalidade de alguma essência, se ele está sempre limitado a isso, por que que ele deve se preocupar em conhecer isso? Em conhecer os todos, ao invés de se contentar com conhecer somente as partes? Porque ele deve estar preocupado para conhecer o todo. E não aceitar conhecer somente as partes. Tudo e não aceitar, conhecer as partes. Então. Isso aí vale umas boas reflexões. Vale? As partes. Deixa eu só anotar aqui onde a gente parou, identidade e multiplicidade, né? Sim, Mas vale a pena bastante jogar isso no grupo, hein? sim. Vamos terminar por aqui? Vamos terminar, deixa eu só fechar aqui. Eu só tô marcando aqui pra gente poder não se perder na próxima reunião, né? Não, beleza, Tá 100%. bom? Vou desligar aqui então. Peraí.